É isso aí, estamos começando mais um mês desse ano bizarro que está sendo 2021. É o mês 6, o mês de junho. E eu não sei vocês, mas uma das primeiras coisas que eu penso quando me falam ou quando eu vejo sobre o mês de junho é a festa junina. E eu com isso. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o João. Estamos aqui para mais um vídeo. E antes de começar esse vídeo, não se esquece de ir para as nossas redes sociais, elas vão aparecer aqui em cima. E também são o primeiro link na descrição, então não esquece de fazer isso. Nós estamos fazendo então um vídeo aqui mais ou menos sobre datas comemorativas e vai estar aparecendo no card em algum lugar aqui. Vai aparecer nossa playlist de vídeos sobre datas comemorativas. Lá a gente tem vídeo sobre a Reforma Protestante, tem vídeo sobre o Natal, tem vídeo sobre... Vai ter um monte de vídeo lá diferente sobre a Páscoa, enfim, se você gosta dessas coisas, você vai gostar. E sim, cara, eu vou falar sobre festa junina. E para vocês não dizerem que eu com isso também não é cultura, eu vou começar esse vídeo falando sobre o que é a festa junina. E, na verdade, eu já vou fazer uma correção aqui, porque eu acho que você também falou errado a vida toda. Não é o que é, mas o que são as festas juninas, porque sim, existe mais de uma festa junina, não é só uma não é só a do São João, e eu vou contar isso para vocês. É isso aí, no Brasil, a gente comemora as festas juninas de 3 santos que são os mais populares no Brasil, ou eram mais populares, não sei, que são o Santo Antônio, o São Pedro e o São João. E é bem interessante porque a festa junina não é comemorada só no Brasil não, mas sim em todo o mundo, ou sei lá, toda a cultura ocidental é comemorada sim a festa junina. E a festa junina ela começou na Europa, né, mais ou menos na Europa, e ela tem uma origem pagã. Os historiadores, os especialistas, sei lá, eles falam e explicam que a festa junina ela começou porque era uma festa de comemoração pelo período de inverno, porque em junho é quando começa o verão europeu, o verão, né, na Europa, nos Estados Unidos, mas basicamente para a nossa história o que conta é na Europa. E era uma festa para celebrar os deuses que eram desse tempo e também os deuses da fertilidade, porque geralmente é no verão que se colhe as frutas, né, os frutos, os campos e tudo mais. Então era uma festa para celebrar esse tipo de coisa, esse tipo de atitude, de ação e tudo mais. E aí, com a ascensão da Igreja Católica na Europa e tudo mais, a Igreja Católica tentou repelir, porque é uma festa pagã. O que significa pagã? Pagão é tudo que a Igreja Católica denominava que não era de origem cristã. Então tudo que não era cristão era pagão. E aí a Igreja Católica não conseguiu repelir, porque era uma festa muito popular. Era uma festa muito famosa, todo mundo gostava das festas juninas, que na época não se chamava festa junina. E aí, em vez de repelir, em vez de oprimir, a Igreja Católica seguiu a estratégia de trazer para si. Então falou que a partir de agora a festa junina, na verdade, era uma festa em celebração aos santos da Igreja Católica. E esse vídeo aqui, na verdade, não é para falar mal ou falar bem de festa junina, não é também nem para dizer se você pode ou não praticar festa junina, isso aí vai de você. Se você tem alguma dúvida, sei lá, fala com o seu pastor, com o seu líder de célula, GC, GQ, eu não sei como é que chama na tua igreja, mas enfim. Mas na verdade eu quero falar sobre o por trás da festa junina, que é celebrar a vida dos santos. E aqui no Brasil, como eu falei anteriormente, a vida de São Pedro, São João e Santo Antônio. E aí você talvez já tenha se perguntado, ou alguém já tenha perguntado para você, por que protestante, ou por que evangélico, que é o que chamam no Brasil, mas vem do protestantismo, por que os protestantes não acreditam em santos, ou por que os protestantes não adoram os santos, não tem figura de santo nem na igreja, nem nas casas? Por que os protestantes não oram para santos, nem chamam os santos de santos? E por que toda essa loucurada aí? E esse vídeo tá aqui para falar um pouquinho sobre isso para vocês. Eu quero já deixar claro, tá? Que eu não tenho nada contra os nossos irmãos católicos, nem nada disso, tá? Eu basicamente tenho alguns conhecidos, amigos católicos, e eu sei que eles são nossos irmãos na fé e tudo mais. Eles são cristãos, eles seguem a Jesus. Mas a nossa linha do cristianismo, nossa linha de pensamento, né, que a gente chama de teológico, doutrinário, diz que a gente não faz esse tipo de prática, a gente não tem santos como doutrina dentro do protestantismo da igreja que eu sou, que é a Igreja Batista, tá? E eu vou dar 3 razões porque a gente acredita que, na verdade, esse negócio de santos não combina muito com a gente.
E eu não estou condenando você nem nada do tipo, eu só estou falando que eu acredito com base na minha fé, na minha doutrina protestante, tá bom? Então, se você já gostou dessa ideia, não esquece de deixar o like também. Your Mac friend, Brent Rambo. Tá? O primeiro motivo deles é que a gente acredita que fazer todo esse envolvimento com os santos, mesmo que os católicos digam que não é uma adoração, mas sim uma veneração, mas sim uma certa forma de elogiar, de honrar a vida dessas pessoas, mas nós acreditamos que sim, é um tipo de idolatria, é um tipo de adoração. E se você não sabe, um dos 10 mandamentos que Deus deu a Moisés, que se encontra aí em Êxodo 24, diz que a gente não deve fazer esculpir imagem nenhuma. E a gente acha que isso se enquadra, essas coisas de santos se enquadram dentro dessa ideia de não fazer imagens, não idolatrar imagens. Óbvio que no contexto da época, quando Deus deu esse mandamento para Moisés, eu não vou dizer que não, sim, eram para os deuses que as pessoas esculpiam, de prata, de ouro, e que elas adoravam, elas se prostravam, elas oravam para esses deuses. E eu sei que muitas das vezes, muitos católicos não fazem isso para ser os santos, mas a gente acha que isso se enquadra sim. Então, o primeiro argumento que a gente usa é com base nos 10 mandamentos, que é Êxodo 24, tá? Capítulo 20, versículo 4. Então, todos os versículos vão estar aqui na descrição também, então você pode dar uma conferida lá depois, tá bom? O segundo motivo, tá? É porque sim, muita gente fala a questão de honrar essas pessoas, de Deus e tudo mais, e de fato assim, Maria, Marta, todos os 12 apóstolos, João, Pedro, Paulo, uma série de pessoas, e aí depois, ao longo do tempo, a Igreja Católica foi instituindo outras pessoas santas, que foram pessoas muito usadas por Deus. A gente acredita que essas pessoas sim foram usadas por Deus. Um capítulo muito legal da Bíblia é o capítulo de Hebreus 11, que o autor de Hebreus, que a gente não sabe quem é, ele fala sobre os heróis da fé e ele cita vários heróis, várias pessoas dentro da história de toda a fé cristã, pessoas nomadas, pessoas que serviram de inspiração para toda a caminhada da fé, que de fato merecem toda a honra pela sua fé. E eu quero ler o versículo aqui para vocês, tá? Olha só, escuta bem o que o autor de Hebreus fala pra gente sobre essas pessoas, tá? Este mundo não era digno deles. Então ele começa falando esse versículo que se encontra em Hebreus 11, do 38 ao 40. É o fechamento desse capítulo sensacional. Eu indico você ler todo ele, mas esse fechamento do capítulo. Este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos na terra. Todos eles obtiveram aprovação por causa da sua fé. Aprovação de quem? Aprovação de Deus. Paulo foi dessas pessoas que chegou no final e falou assim, olha só, eu lutei o bom combate, eu cumpri minha missão, a missão qual Deus deu para mim. Então sim, eles mereceram todos esses renomes e de fato eles são. Mas olha só o que o autor de Hebreus fala. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Você vai falar, por que eles não receberam, né? Já que eles fizeram as coisas legais, por que eles não receberam tudo? E olha só o que o autor de Hebreus finaliza esse capítulo dizendo: pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós, sem a igreja, eles não chegassem à perfeição. Ou seja, mesmo sendo os caras da fé, pessoas que a gente tem que se inspirar, pessoas que a gente tem que ter como dar honra pela sua história de fé, história de vida, mas a Bíblia fala que eles são seres humanos que nem a gente e que eles não são melhores do que a gente. E eu não quero falar isso para menosprezar ninguém não, mas nós somos semelhantes a Paulo, semelhantes a Pedro, semelhantes a todos os outros heróis da fé que a Bíblia cita, num nível de que se não fosse Jesus, se não fosse a salvação de Cristo, o amor de Cristo, eles também não seriam ninguém e a gente também não seria ninguém. E a gente continua não sendo ninguém se não fosse a graça e o amor de Deus. E o último ponto é que muita gente fala que precisam desses santos para ser uma espécie de mediador para Deus, uma espécie de caminho, uma espécie de uma forma de rogar por Deus, né? Aquela famosa oração, reza da Santa Maria, que é Santa Maria de Deus, rogai por nós e tudo mais. E nós protestantes cremos que o único mediador necessário e possível entre o ser humano e Deus é Jesus Cristo. A Bíblia fala que antes da vinda de Jesus,
existia um véu, algo que separava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus na terra, e o resto do acampamento e depois do templo do povo de Israel. E por quê? Porque não podia chegar na presença de Deus, não dava. Por quê? Porque o ser humano estava corrompido. Apenas um homem, no ano, uma vez por ano, podia chegar à presença de Deus para pedir perdão pelos pecados de toda uma nação, que era o sumo sacerdote. Mas aí Jesus vem, e Jesus ele começa dizendo em João 14:8, ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele fala que eu sou o caminho, no caso Jesus é o caminho, e ele fala que ninguém vai ao Pai, ninguém consegue chegar ao Deus Pai Todo-Poderoso se não for através de Jesus. E aí, durante a sua morte, sua crucificação, quando está acontecendo todas as coisas, Mateus escreve bem assim, em Mateus 27:51. Então a cortina do templo, ou véu do templo, se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. E aí a gente entende simbolicamente como se de fato agora, após a crucificação de Cristo, após o sacrifício de Cristo, o véu foi rasgado. E o que isso quer dizer? Quer dizer que agora a presença de Deus, ela está livre. A gente não precisa de um intermediador, que nem antes o povo hebreu precisava de um sumo sacerdote para chegar até Deus. Hoje a gente consegue chegar sozinhos através de Jesus. Então, são esses 3 motivos que nós protestantes, cremos que não é assim que funciona com esse negócio de santos. Não estou criticando ninguém, vocês sabem disso. Se você não concorda, deixa aqui nos comentários também, se você concorda. E se você conhece algum católico que queria saber um pouco mais sobre essa ideia de por que a gente não crê em santos, ou se você é um católico e quer mandar isso aqui para algum amigo protestante, ou se você não é nem cristão também, divulga aí, compartilha, que eu tenho certeza que você vai gostar, porque faz parte da história da festa junina, que também faz parte da nossa cultura. Então é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui, não se esquece de fazer todas aquelas coisas que eu te falei. Os vídeos que vão aparecer daqui a pouco são sugestões nossas e tudo mais, botando se inscrever. Isso tudo é muito importante para nós, para você continuar aqui no E Eu Com Isso, porque assim a gente consegue viver firme, vivendo a loucura do Evangelho até Jesus voltar. Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, falou!